Marcos 10, a partir do verso 46, é a história do cego Bartimeu. Coloca para mim, por favor, aí. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram-no o cego. Ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que toda distração seja jogada por terra e que a tua palavra, que não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz, movimente os corações, as vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, essa é uma história muito conhecida, de um homem que morava na cidade de Jericó e era cego, seu nome Bartimeu. Já faz bastante tempo que Bartimeu era cego. Alguns chegam a dizer que ele era um cego de nascença, que havia nascido desse jeito. A primeira coisa que eu quero ressaltar é a postura desse indivíduo mediante a vida, mediante aos limites cujos quais a vida estabeleceu para ele. Havia muitas limitações do Bartimeu. Ele era impedido de trabalhar, ele era provavelmente impedido de entrar no templo. A probabilidade dele ter se casado era muito pequena, ele não tinha como sustentar uma família, nenhum pai daria sua filha em casamento a ele naquela situação. Mas independente das dificuldades, das limitações, das dores, dos questionamentos, uma coisa é certa: Bartimeu precisa continuar vivendo. Bartimeu precisa retirar de si mesmo forças para não se conformar com aquela situação altamente limitadora. Não há nenhuma acessibilidade, não há nenhuma rampa, não há nada que facilite a vida deste homem, mas mesmo assim, ele é alguém que me parece que não entregou o jogo. Mesmo assim, me parece que Bartimeu é alguém que planeja de alguma forma criar recursos, criar uma maneira de ter pelo menos para si, ou levar alguma coisa para sua casa. Ele sai de sua casa para mendigar, para pedir uma esmola, para pedir um donativo. Provavelmente ele se põe, talvez, no finalzinho da cidade de Jericó, na direção de Jerusalém, por onde passavam as pessoas que iriam adorar. Talvez seu intuito fosse sensibilizar o coração dos fiéis, que poderiam olhar e ver
que ele não tinha condições de tirar o próprio sustento e estender as mãos para que alguém se compadecesse dele e desse a ele uma esmola, um donativo. A probabilidade de Bartimeu recuperar a visão, ela é basicamente zero. Não há recursos na época dele, não há nenhum tratamento, não há nenhum transplante de córnea. Aliás, não há nem a probabilidade de ele usar óculos. A situação de Bartimeu, ela não é muito boa. Talvez se você olhar hoje para você, você encontre em você uma vida altamente limitadora, situações, né, que te limitam financeiramente, limitam seus sonhos, uma série de coisas que quando você olha, você diz, a probabilidade que eu me torne um vencedor, uma vencedora, é muito pequena. Mas é importante olharmos este homem, que com ajuda ou não, consegue ir para a rua, com ajuda ou não, consegue se posicionar num lugar, para tirar daquele ambiente algum recurso. O que ele espera? Encontrar com pessoas, cujas quais ele não vai ver. A dor de Bartimeu provavelmente ela é um pouco diferente da dor do paralítico do tanque de Betesda. O paralítico do tanque de Betesda estende, né, a sua mão, ou melhor, perdão, usei o paralítico, é o cego da porta formosa. Ele estende sua mão, o paralítico da porta formosa, certo? Ele estende sua mão, mas ele não olha para as pessoas. Ele não quer ver o desdém das pessoas. Bartimeu não. Ele está simplesmente pedindo. Se alguém vai oferecer ou não, se olhar para ele com nojo, por ele ser um mendigo, com indiferença, com ironia, ele não vai sofrer os danos, ele não consegue enxergar. Mas ele está sempre por ali. Ele está sempre ali querendo que alguém faça algo por ele. O quê? Um paliativo. É isso. Ele está ali para receber um donativo, um dinheiro, uma moeda, um pedaço de pão, alguma coisa que ele consiga levar para casa. Pois bem, um belo dia, Bartimeu está sentado no mesmo lugar, quando um alvoroço chega até seus ouvidos. Uma multidão vem caminhando, e ele começa a buscar entender o que está acontecendo. É um grupo grande de pessoas, é uma boa possibilidade de que ele consiga, pelo menos em algumas dessas pessoas, a oportunidade de abordá-las, para tirar delas um donativo. Mas quando Bartimeu descobre que naquela multidão está Jesus, o mesmo Jesus que viera à casa de Zaqueu um tempo atrás. Essa provavelmente é a última vez que Jesus passa por Jericó. Na narrativa de Marcos, logo assim que o capítulo termina, certo? Jesus vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Dali é só uma questão de tempo, até ele ir ao Getsêmani, ao Gólgota e a crucificação. É como se a vida estivesse dizendo para Bartimeu: essa é a sua última oportunidade. Não perca a oportunidade que você está recebendo. Mas que oportunidade é essa? Bom, de pedir alguma coisa. Talvez você venha a um culto de campanha porque precisa pagar uma conta de luz. Talvez você venha a um culto de campanha porque precisa de um donativo. Você vem para estar diante da presença do Todo-Poderoso, mas na hora de pedir alguma coisa, me parece que você atrapalha, ou se atrapalha na sua petição. Está diante de um Deus que pode fazer um conquistador, e você não quer conquistar, você quer ganhar alguma coisa.
Você quer receber um donativo, tratando Deus como pessoas? Você consegue chegar diante de um Deus, cujo qual você pode mudar a sua vida para sempre. Mas às vezes, aprisionado com uma mente, você acaba estando diante de Deus e pedindo algo pequeno. Bartimeu sai todos os dias de casa para pedir um dinheiro, uma esmola. Mas quando ele descobre que aquela multidão é liderada por Jesus, o que ele vai pedir, ele nunca pediu antes para ninguém. O que ele vai falar agora, ele nunca disse antes. Pela primeira vez, ele tem a oportunidade de pedir algo que nunca pediu a ninguém. Porque diante de Jesus ele não quer uma moeda, diante de Jesus ele não quer um pedaço de pão, diante de Jesus ele não quer uma esmola, diante de Jesus ele quer uma mudança de vida. Diante de Jesus você tem que pedir um casamento novo, não para trocar de cônjuge, mas trocar a mentalidade do seu cônjuge. Quando você está diante do Senhor, o que você veio pedir? Você está numa campanha, o que você deseja? Pare e pense. Bartimeu está ali e descobre. Quando ele descobre que é Jesus Cristo que está passando, ele potencializa seu pedido. Ele descobre que é a oportunidade da vida dele. Jesus está indo embora, está passando. Então ele vai abordá-lo. Ele não pode vê-lo, tá? Isso nos põe em pé de igualdade com ele hoje. Alguém aqui consegue ver Jesus? Não. Ele está aqui? Sim. Nós podemos vê-lo? Mas ele está aqui? Então, a nossa situação e a de Bartimeu é do mesmo jeito. Para Bartimeu ele estava fisicamente, mas Bartimeu era cego. Para nós não somos cegos, mas ele está aqui em espírito. Então é mais ou menos a mesma coisa. Bartimeu então tem uma ideia. Eu vou falar com ele, eu vou atrair a sua atenção, eu vou ver se eu consigo encontrar com ele. Não sei nem se dá para usar essa expressão, ver se eu consigo encontrar com ele. Mas ele está lá. Era para estar onde? Em casa. Era para estar onde? Reclamando da vida, de que é cego, porque é isso, porque que isso aconteceu, porque está acontecendo comigo, porque é isso, porque é aquilo, aquilo outro não, ele tem as limitações, e você também tem as suas. Agora o que você vai fazer? Bartimeu então começa, quando ele ouve que é Jesus, verso 47, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Eu gosto dessa expressão, pois ele chama Jesus de uma nomenclatura messiânica, provavelmente, olhando o profeta Isaías. Eu não sei o que as pessoas falavam, mas eu sei que a frase de Bartimeu tinha mais do que Jesus. Mais do que Jesus. Tinha Jesus, filho de, provavelmente porque ele era cego. E se ele era cego, ele precisava potencializar seu chamado. Talvez para qualquer outro fosse fácil simplesmente dizer Jesus, 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 porque se alguém chama seu nome, André, se alguém chama seu nome, Adriana, Cláudio, certo? Imediatamente você olha. Só que ele era cego, ele não teria como trocar seus olhares com Jesus. Então me parece que ele vai acrescentar a Jesus, o filho de Davi, como se fosse alguém que vai fazer algo a mais do que os outros estão fazendo.
Alguém que tem um plano de realmente atrair a atenção. Eu acredito que o Senhor é o filho de Davi, é o prometido, é aquele que veio para nos salvar. Jesus, filho de Davi. Eu não mereço, mas eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso. Eu não tenho nada. Eu sou um mendigo. Eu sou um cego. Eu sou alguém que não tem muita coisa para oferecer, mas eu preciso ser alcançado por tua misericórdia. Mas a vida não vai facilitar para ele, porque não costuma facilitar para ninguém. No verso 48, as pessoas que estão próximos a Bartimeu, à beira do caminho, tentam calar o seu chamado, tentam o repreender, provavelmente dizendo que Jesus não vai ouvi-lo, Jesus não vai prestar atenção nele. Jesus é alguém muito ocupado, e muito mais do que isso, ele se tornou popular. Há uma multidão ao seu redor, o que impede a proximidade de Bartimeu. A mulher do fluxo de sangue enxergava e com muita dificuldade rompeu para tocar-lhe a orla, mas para ele não. Para ele é muito difícil, é um grande desafio, e se ele não consegue ir lá, sua voz pode ir, e é isso que ele está fazendo. Filho de Davi, as pessoas estão dizendo: fique quieto, ele não vai te ouvir, não vai te ouvir porque você não merece. Será que você já não se acostumou com essa situação? Já era para ter se acostumado. Esse é o estilo de vida cujo qual você escolheu. Pare e pense. Quando olhamos para essa situação, nós vemos as pessoas dizendo para ele: não tem mais jeito, cala a boca, Bartimeu, fica quieto, ele não vai te ouvir. Mas ele continua clamando, ele continua desobedecendo a voz da desistência, ele continua rompendo, dizendo para a vida, para Deus, para as pessoas que estão ao redor dele: eu vou continuar clamando. E eu fico pensando, se Jesus não parasse para curar Bartimeu, se Jesus fosse embora, Bartimeu morreria cego, sim ou não? Mas morreria com a certeza de que fez tudo para um dia conseguir enxergar. Se você ainda não fez tudo para mudar de vida, está na hora de você levantar aí as mangas e lutar, e não entregue os pontos. Enquanto você não der tudo de si, não desista, lute. É isso que ele está fazendo. As pessoas estão dizendo: chega, acabou, ele não vai te ouvir, e ele continua clamando: filho de Davi, tem de misericórdia, tem de compaixão, filho de Davi, cala a boca, Bartimeu, ele não vai te ouvir. Ele frequenta a casa de ricos, como Zaqueu, e não de pobres. Provavelmente esses eram os argumentos. Ele é popstar, ele está envolto numa multidão, seus discípulos fazem o cordão de isolamento, você não vai alcançá-lo. Só que a Bíblia diz que esse indivíduo que está andando nas ruas de Jericó é nada mais, nada menos que o próprio Deus. E a Bíblia também diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não. Então continue clamando. Se as pessoas estão dizendo que seu casamento não vai, que as coisas não vão acontecer, que as portas não vão abrir, que a cura não vai chegar, não desista. Continua clamando, porque como disse Jó, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas a vida não vai facilitar para você, porque ela não costuma facilitar para ninguém. Não vai. Jesus está indo embora. Bartimeu então clamava cada vez mais. Ele aumenta o volume da voz, porque Jesus está ficando distante. Ele poderia parar para discutir com as pessoas, sim ou não? Sim ou não? É lógico. Aliás, essa é uma estratégia sensacional que o diabo faz. Perca tempo discutindo com os outros, ao invés de investir forças para alcançar o que você deseja.
Ele poderia falar: cala a boca você, rapaz, ao invés de me ajudar a ficar me atrapalhando, seus infelizes miseráveis. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Mas se ele para discutir, o que acontece? Jesus vai embora. Nós não podemos perder tempo com quem estão falando, se acha que eu mereço, se não acha, mandando eu calar a boca, que dane-se. Para com isso. Você tem propósito? Então não desista, faça o melhor, porque se não acontecer, você tem certeza que não teve nada a ver contigo, é porque Deus tinha isso para você e pronto, acabou. Agora olhar e dizer que não recebeu porque não lutou, está ele lá, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, até que no versículo 49, Jesus parou. Vinha ele andando assim, a multidão, tá, selfie, isso, aquele troço, tudo. De repente ele parou. Alguém falou: parou, o que foi, Jesus? O que ele falou? Verso 49. Me traz o cara aí. Como é que alguém vai identificar ele? Como é que alguém vai localizar ele? Hã? Ele consegue ver que alguém está indo buscar ele? Sim ou não? Então como é que o emissário de Jesus consegue identificar quem ele é? Porque ele continua gritando. Jesus já parou? Sim ou não? Mas ele ainda não viu. Entendeu? Ele só para de gritar depois que encontra com Jesus. Então não pare de clamar. Continue clamando. Continue pedindo. Ele já parou, ele já te ouviu. Entendeu? Pode não ter chegado ainda, mas o seu clamor não é em vão. Ele continua clamando: filho de Davi. E Jesus já mandou, mas ele não está nele, ele não sabe. Então não pare de orar não. Continua falando com Deus: Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para mim, mas enquanto eu não tiver a resposta, eu vou continuar clamando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar clamando. Ah, mas o médico já disse. Eu entendo, o médico não é burro. Por favor, não desqualifique os médicos nem a medicina. Eles só são limitados. Entendeu? Não desqualifica as pessoas. Quando o médico diz assim: olha, pelo que eu estou vendo aqui, você morre em 30 dias. Ele está mentindo? Ele estudou e aprendeu que pessoa com aquilo. Aliás, gente que está com aquilo que você tem, já era para ter morrido. Você já está de hora extra. Não desqualifica ele, porque ele é alguém limitado. Por mais que seja bem preparado, há um limite. Entendeu? Ele sabe o que está falando, sim ou não? Claro que sabe. É importante nós entendermos isso. Agora, ele continua clamando, filho de Davi, filho de Davi. E estão indo buscar ele. Eu não sei quem foi que foi buscar. Certo? Alguém foi lá na direção dele e ele continua gritando, continua gritando, continua gritando, continua gritando, até que alguém chega e chama o cego e diz: tem de bom? Ele falou: meu filho, isso é o que não falta. Se tem um troço que eu estou animado. Eu já estava animado, certo? Quando passava a gente para me dar uma esmola, ainda mais hoje que está passando o chefe dos crentes. Jesus, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Menino, pensa. Eu fico imaginando a cara do pessoal que mandou ele calar a boca. Eu sei o que eles falaram. Eu sei. Não está escrito, mas eu sei. Agora eu vou escrever uma parte da Bíblia, porque eu sei. Sempre tive o desejo de fazer isso. Cuidado para não acrescentar nada e se lascar. Esse aqui já olhou para mim, olha lá.
Mas eu sei, sabe o que eles falaram? Eu sabia que Jesus ia parar. Sabia, alguma coisa me dizia, porque Bartimeu é gente boa. É ou não é? Porque a maioria das vezes é assim, ninguém acredita, aí nem quer que aconteça. Mas quando acontece, diz, eu acreditava, tinha potencial essa pessoa. Fala que você não ia dar certo com seu noivo, que ia divorciar, e agora você já fez 15 anos de casado, cresceu, evoluiu, tem 3 filhos, e aí quem tossia conta, que as tia, que as coisas, tudo que não casou, aqui as pestes. Fala assim, eu sabia que ia dar certo desde o começo, sabia nada. O que nos alcançou foi a misericórdia de Deus. É ou não é verdade? É por causa da misericórdia de Deus que nós não somos? É isso aí. Alguém foi lá e falou, Bartimeu, ele te chama. Ele quem? Ele quem? Jesus. Jesus está lá parado. Olha, e foram chamar o Bartimeu. Ele pegou uma capinha que ele tinha, jogou a capa para o lado, jogou fora. Também não sei, que eu não sou obrigado a saber tudo. Isso nós, quando chegar lá no céu, pergunta, Bartimeu, jogou a capa para lá, para cá. Tem gente que quer saber tudo. Não vai rolar. Esse dia o cara me perguntou se Adão tinha umbigo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Verso 50, e ele lançando de si a sua... Vamos lá, gente. Põe aí, irmão, para me ajudar. Verso 50. Lançando sua capa para... De um salto, pôs-se, hein? E dirigiu-se a Jesus. Foi lá ele na direção de Jesus. Alguém guiando. Bora. E ele foi. O que ele pediu aos outros? O que ele pedia às pessoas? Uma esmola. Mas agora ele vai encontrar com quem? Então, cuidado com o que você pede. Entendeu? Para de pedir para ganhar alguma coisa, gente. Não para de pedir. Quando você chegar lá, não pede para ganhar nada. Pede mais. Fala assim, Senhor, me dá uma ideia. Quero ganhar nada. Me dê uma ideia para me ficar milionário. Pede um negócio assim, aqui bom. Bom mesmo. Não para de falar assim, uma coisinha pequenininha. Você não vai na fonte. Fala para ele, Senhor, me dá o que o Senhor não está dando para ninguém. Nossa, então pede menos, deixa essa para mim. Porque tem gente que fica desconfortável, que soberba nada. Chega lá e fala, Senhor, eu quero o melhor marido desse mundo. E manda seu marido que está do lado de você falar, eu quero a melhor mulher desse mundo, que é para ficar alinhado. Senão fica ruim. Como é que Deus vai te dar um marido com a senhora sendo isso? Que é o melhor para quê? Para desgraçar a vida desse homem? Você quer um filho melhor para quê? Se você é um pai medíocre? O que você quer? Tem que ter um alinhamento. Chama todo mundo e diz, vamos pedir tudo. Já que nós estamos aqui, Jesus está passando. E nós somos Bartimeu, porque ninguém está vendo ele. Alguém está vendo? Sim ou não? Né? Isso aí. Isso é sensacional. Foi lá. Verso 51. Olha que pergunta sensacional. Coloca outra tradução, tem, irmão? Essa atualzinha, ela é bem fraquinha. Tem outra aí, irmão? Tem ou não? É outra essa? Vai mexer com quem está quieto. Foi quem? Rick?
Essa frase virou minha. O que queres que eu te faça? Vamos ficar aqui mesmo. Antes que o inimigo continue. Só quero mudar aqui a ordem. Perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Ele está diante de Jesus. E Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer que as pessoas te façam, eu já sei. Eu só preciso saber se você quer pedir para mim a mesma coisa que você quer pedir para as pessoas. E também eu quero que as pessoas descubram o que Ele vai me pedir, para que todos saibam que o que Ele vai me pedir, Ele não pode pedir para ninguém, a não ser para mim, porque ninguém tem o poder para fazer. O que queres que eu te faça? E aí, o Bartimeu dá um show. Mestre, respondeu o cego: mestre, eu quero isso. É muito comum nós fazermos campanha e virmos à igreja atrás de donativos, sem notar. Grande parte das coisas que pedimos acabam funcionando como paliativos. É só uma questão de tempo até continuarmos em necessidade, porque não paramos muitas vezes para pedir: Senhor, me dê compreensão dos seus princípios, porque eu entendo que se eu colocar em prática seus princípios, eu preciso menos dos seus milagres. Senhor, me dê condições de me comportar de uma tal forma que eu seja capaz de mudar todo o ambiente onde eu frequento, com a postura que o Senhor me deu e com a presença que eu carrego comigo. Senhor, eu quero engravidar e ter um filho. Boa pedida. Senhor, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. Gostaria que ele fosse menino, ou gostaria que ela fosse menina. Eu quero que caminhe desse jeito, se possível seja assim. Se você vai diante de Deus, por quê está atrás de um donativo, de algo tão superficial? Ele chegou diante de Jesus, e Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: bom, a qualquer outro eu pediria uma moeda, uma dracma, um talento, ou qualquer outra coisa, mas ao Senhor eu quero enxergar, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Verso de número 52. Vá, disse Jesus, a sua fé, imediatamente ele recuperou e seguiu a Jesus preste atenção, aqui para eu encerrar. Ele diz a Jesus: eu quero ver. Jesus disse: então vai, pode ir, a tua fé e imediatamente após essa palavra, olha só, o que curou Bartimeu foi o quê? Foi a sua? Ele já estava curado, sim ou não? Sim ou não? Mas já estava vendo? Mas ele já estava curado? Porque a fé dele foi o que mas uma palavra estava sendo isso. Imediatamente, quando Jesus disse: a tua fé te curou, imediatamente ele recuperou a visão.
e passa a seguir a Jesus. A história de Bartimeu é a história de um homem ou de uma pessoa altamente determinada. A história de Bartimeu, na verdade, ela faz um paralelo com a nossa história, onde cada um de nós temos a vida nos limitando, nos dizendo até onde podemos ir, com o colégio que você tem à sua disposição público, com as matérias fracas e professores muitas vezes com pouca qualificação, com um material didático muitas vezes que não é dos melhores, uma família que não tem muitas perspectivas, a necessidade de compartilhar, certo? Os estudos com o trabalho, a necessidade muitas vezes que você teve de se casar cedo, uma instrução equivocada, uma liberdade que culminou numa gravidez precoce, um ambiente cujo qual lhe ofereceu pouca qualificação. Eu não sei o que a vida vai fazer com você. Eu sei de uma coisa, ela não vai facilitar para você, como não facilitou para Bartimeu. Mas ele saía de casa. Ele ia para onde as coisas estavam acontecendo, e boa parte de sua vida para levar para casa apenas o suficiente quando dava. Mas ele sempre estava onde as coisas estavam acontecendo. Se um dia você tiver a possibilidade de ir a Jericó, você vai ver a probabilidade de onde ele estava, entender mais ou menos a geografia. Mas lá estava ele, onde as coisas estavam acontecendo, porque ele não entregava os pontos. Mas as pessoas diziam para ele que não dava mais jeito, que não tinha mais jeito, que aquilo era uma sentença, certo? Ou uma verdade absoluta. Mas ele não acreditava nisso. Ele saía de casa para buscar um paliativo, mas um dia a porta se abriu, a oportunidade finalmente chegou. Estava diante dele, ou pelo menos passando por ali, aquele cuja qual Bartimeu nunca havia visto. Ele não sabia se Jesus era alto, baixo, bonito, feio. Não. Mas, mesmo assim, ele continua clamando. Ele continua lutando para alcançar o que deseja. E agora, com uma força maior, rompendo as palavras negativas, os posicionamentos contrários. Sabe o que acontece? Ele está diante de Jesus, e ele ainda não pode vê-lo, mas ele pode escutá-lo. E Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Ele nunca tinha ouvido a voz de Jesus antes. Como é que ele foi capaz de identificá-la? Preste atenção, bastava ele fazer seu pedido, e provavelmente ele saberia com quem estava falando. Porque se ele fala com uma pessoa errada, eu só quero ver, o que a pessoa diria? Eu não tenho como atender isso. Ele não tem. Ele não precisava ver, mas ele estava falando algo impossível. Com qualquer outra pessoa, essa frase não soaria, né, com sucesso. Se ele fala para qualquer outra pessoa, né, alguém poderia se passar por Jesus e dizer: o que queres que eu te faça? Mas quando Bartimeu dissesse: eu só quero ver, a brincadeira cairia por terra. A conversa se encerraria, porque ninguém teria como dizer: sua visão será restaurada, ou a tua fé te curou. Bartimeu lutou até o final, deu o melhor de si. E se não acontecesse, uma vez conversando com o pastor Silas, falei para ele: cara,
Eu já vi você entrar em algumas brigas e perder. E ele me disse: Cláudio, eu nunca perdi uma briga. Eu falei: como não? Eu já vi você perder algumas brigas. Ele disse: Cláudio, eu nunca perdi uma briga, porque todas as vezes que eu estou lutando por aquilo que eu acredito, eu já ganhei. Mesmo que o resultado não seja o que eu gostaria que fosse, eu me sinto um vencedor, porque não entreguei o jogo e lutei com todas as minhas forças por aquilo que eu acreditava. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: não é tempo de entregar o jogo ainda. Continue clamando, continue clamando, continue dizendo: eu tenho crédito nos céus, Senhor, responde a minha oração. Não, continue dizendo: Senhor, eu não mereço, tenha misericórdia de mim, me ajude. Eu queria que você ficasse de pés hoje, e queria que, se hoje você deseja voltar para Jesus, atrás daquela câmera lá, ó, tem uma sala, e você pode passar lá e dizer para quem vai estar lá para te receber: eu quero receber uma oração. Eu não gostaria de voltar para Jesus hoje, mas eu queria saber quais são os horários dos cultos de vocês. Como é que eu faço para participar de algum ministério? Porque pastor, por que você pede desse jeito e não chama as pessoas na frente? Porque eu acho mais seguro para todos. Eu acho que você deve nos conhecer primeiro. Eu acho que você não precisa de pressa para isso. Se você já o recebeu, Ele sabe onde você está. Você tem que confessar publicamente, tem, e vai fazer no momento oportuno. Mas se hoje você deseja tomar essa decisão, depois no final passe lá, vai ter gente lá para orar por você e para te receber. Mas feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, o mesmo Jesus, ó Deus, que passou por Jericó e não foi visto até o momento do milagre por Bartimeu. Também, como Bartimeu, não podemos vê-lo, e provavelmente mesmo depois do milagre ainda não o veremos. Mas o milagre vai nos mostrar que o Senhor tem sido conosco com a tua misericórdia. E mesmo se o milagre não acontecer, Senhor, nós vamos terminar sabendo que lutamos com todas as nossas forças, e o que prevaleceu foi a tua vontade, e ela é boa, perfeita e agradável para o Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus, guardado por tuas mãos poderosas, que na tua presença não haja mediocridade, que saibamos o que pedir, pois estamos diante de um Deus todo-poderoso, e mais do que um donativo, mais do que algo simplesmente para atender uma demanda do dia, nós queremos mais, Senhor. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: